E aí, assim, a gente tá falando da origem da matemática, né? E você falou da abstração e não sei o quê. E eu fiquei pensando assim, eu acho que a matemática, baseado naquilo que a gente já conversou, ela parte sim do mundo real. Então, quando você precisa contar alguma coisa, você acaba desenvolvendo esse sistema de abstração. Mas, e assim, e você cria um modelo que descreve perfeitamente a sua realidade. Mas o que eu acho sensacional é que a matemática, ela não fica presa só a isso. A matemática como ferramenta, como conhecimento, ela consegue ser expandida por ela mesma, entendeu? Você não precisa aplicar em alguma coisa. Depois que você já construiu uma base de matemática, se você quiser estender aquilo ali, você não precisa aplicar aquilo ali em algum lugar para poder construir matemática. Você pode ver isso com inúmeras coisas. Uma delas, potência, por exemplo. Eu acho que a ideia a mais simples que eu posso trazer aqui, que acho que fica mais acessível para todo mundo, potência. Você começa colocando ali números números inteiros como expoentes. Depois você expande aquilo ali para números negativos, expoentes negativos. Então você coloca a ideia da fração, usando propriedades que você já tinha antes. Você coloca números racionais, números racionais. Você pode colocar números irracionais também. E aí, para a galerinha mais da pesada, você pode colocar até números complexos ali como expoente. E aquilo ali tipo, surgiu para você simplificar um processo de multiplicação de fatores iguais. Você pode ver isso, por exemplo, com dimensões também. A gente consegue fazer coisas com. Trabalhar com dimensões maiores do que 3. Se você for ver cálculo em cálculo, a gente faz integral tripla, que em tese seria um cálculo de um hipervolume, sabe? Alguma coisa assim. A gente consegue fazer isso. Isso é interessante, porque você acaba definindo, no exemplo da integral, o negócio para área, uma coisa bidimensional, e você consegue estender aquilo ali para 3, 4 dimensões. Sozinho, sem ter como aplicar, sem precisar aplicar. Edu, eu concordo bastante com o que você disse, cara. E o. E é bem isso que você. É bem essa pauta que você levantou. Porque a matemática, ela gera perguntas. Tipo, conforme você vai desenvolvendo ela e você vai testando ela, né? Você vai brincando com ela, você vê que ela gera muitas perguntas. E a partir dessas perguntas, você começa a perceber que novas coisas podem ser criadas e que pertencem naquele mesmo reino. Então, por exemplo, os números negativos, como eu já disse, eles surgiram dessa ideia. Então, tipo, tinha um x mais 5 igual a zero, e aí eles criaram os números negativos. A mesma coisa aconteceu com os números racionais. X vezes 5 igual a 4. Aí os caras criaram os números racionais para satisfazer essa equação. Os números complexos, cara, é tão parecido. É por isso que eu não vejo muita. Que ela não é tão diferente, estranha, porque ela parte do mesmo propósito. Se você tem x quadrado igual a menos um, pronto, você chega já nos complexos. Você fala, como é que eu vou resolver esse bagulho? Como é que eu posso tomar raiz quadrada de um número negativo? Não faz sentido. E aí os números complexos vieram para satisfazer essa equação, assim como os números negativos vieram. É sempre como qualquer outro conjunto veio para, enfim, trabalhar com essas ideias. Cara, isso é verdade. E é assim, eu não sei como foi a construção dos conjuntos dos reais para baixo. Mas o que você falou dos complexos, eu já dei uma estudada na história, porque é o meu conjunto favorito, sabe? É o conjunto que eu acho mais interessante de todos. E ele surgiu para resolução de equações cúbicas. Não foi para equações quadradas, como a gente acaba vendo normalmente na hora de ser ensinado. E assim, existe uma fórmula que resolvia equações cúbicas, se eu não me engano, com o expoente de grau 2 faltando. E aquela fórmula ali, ela caiu em uma raiz quadrada e o cara foi tentar resolver uma raiz quadrada que, se eu não me engano, dava raiz 121. E aí o cara, tipo, a gente não sabia resolver, né? Só que o cara meteu o louco, sabe? Ele seguiu. Ele simplificou, ele tirou o 100, se eu não me engano, foi assim. Mas foi alguma coisa, se não foi com esses números, foi esse o processo. Ele conseguiu tirar o 121 da raiz, então deixou 11 raiz de menos um. E ele conseguiu trabalhar com esses 11 raiz de menos um, que no final das contas se cancelaram e davam as soluções que você já tinham previsto pela equação por tentativa e erro. Então você sabia que as soluções iam dar aqueles valores por tentativa e erro. E deu aquilo ali quando você ignorou o fato de dar uma raiz negativa e só mexeu com aquilo que você já tinha. Então tirando o 121 da raiz, simplificando e cortando o menos 11 raiz de menos um com mais 11 raiz de menos um. Foi exatamente assim, sabe? Não veio de nenhuma coisa. Esse é, pelo que eu estudei, eu posso falar que esse realmente não veio
Os números complexos não vieram como uma maneira de escrever as coisas, sim como uma competição para ver quem conseguia resolver mais equações cúbicas. Cara, muito da hora. É, na verdade, do que o exemplo que eu dei foi para mostrar que todos têm praticamente o mesmo propósito. Você vê que a extensão da matemática ela gera novas perguntas e essas novas perguntas têm que ser respondidas. E é justamente essa a competição que você acabou de falar. Então, a ideia que eu trouxe antes, com certeza não foi assim que nasceu, né? Não faço a menor ideia de como surgiram os números negativos, naturais, enfim. Mas eles têm o mesmo propósito. Eles nasceram com ideias parecidas, né? Eles geravam perguntas, elas tinham que ser respondidas. Então, no caso que você disse dos números complexos, né? A escúbica, poxa, muito interessante. Faz muito sentido. Eu acho legal pensar nisso, gente, porque como vocês estavam falando do surgimento da matemática antes, é, eu estudei um pouco e antigamente o objetivo dos gregos com a matemática, por exemplo, estava muito alinhado com é, identificar os padrões e reproduzi-los. Tanto que quando você leva para a parte da música, quando eles tocavam a música deles, que a música tem grande influência na Grécia, eles queriam estudar a música de forma que eles pudessem reproduzir o mesmo som que eles fizeram em determinado momento em outro momento. E aí eu acredito que tipo a matemática seja utilizado foi utilizado dessa forma no princípio, para identificar padrões e reproduzi-los. E hoje em dia eu acho que ela expandiu. E como vocês disseram, ela aumentou, foram criados diversos modelos novos, invenções novas, grupos novos. E eu acho que ao invés de você tentar reproduzir agora, você quer realmente entender o que está à sua volta. Pode ser usado para reproduzir também, mas o mais legal que eu acho é que ela está sendo utilizada agora, por exemplo, nas ciências naturais, para entender o mundo. E olha onde ela chegou.